Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde. Também estou como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E estamos iniciando mais um podcast Poder e Educação. E neste episódio estamos recebendo a Noroara Moreira. Ela é advogada tributarista e é também presidente do Conselho da Mulher Executiva e Empresarial da Assim, ou Assim Mulher. E nós vamos ter aqui uma conversa com certeza inspiradora, falando sobre liderança, falando sobre conhecimento e falando também da transformação social, principalmente ligado às mulheres. E quando a gente fala da Noroara, ela é, como eu já disse, advogada, tributarista, presidente do Assim Mulher, e a Noroara está à frente dessa gestão 2025-2026 e tem conduzido o trabalho à frente do Conselho com muito fortalecimento da rede de mulheres, as mulheres empreendedoras, sobre a geração de novas oportunidades e a valorização do papel feminino nos negócios. Ela é advogada tributarista com especialização em direito tributário e também do Estado, é sócio do escritório Moreira Suzuki, Sociedade de Advogados, e sua trajetória une conhecimento técnico, liderança e propósito. Elementos essenciais para inspirar mulheres a ocuparem espaços de protagonismo na sociedade. Noroara, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, nosso podcast Poder e Educação. Muito obrigada, professora. É uma honra estar aqui com vocês nesse podcast super concorrido, que houve pessoas tão relevantes. Muito obrigada. Mas é um prazer recebê-la aqui. Vamos falar um pouquinho da sua formação, do seu início, né, como advogada. Conta um pouco sobre essa trajetória profissional, como surgiu o interesse pelo direito e mais tarde pelo trabalho de liderança e empreendedorismo junto ao Assim Mulher. É engraçada essa pergunta porque a gente faz um projeto lá no escritório que chama Minha História, que é trazido do Copegem, que é o Conselho Jovem lá da Sim. O Vicente importou esse projeto para o escritório. E aí, semana passada, apresentamos o Vicente e eu a nossa história, cada um, né, com o seu viés. E aí fizeram exatamente essa pergunta para mim. E aí eu me lembrei que, na época, quando eu estava pensando em prestar vestibular, eu falei para minha mãe que eu queria fazer letras. E aí minha mãe falou assim: Noro, eu acho que você não vai ter tanto campo de atuação assim quanto se você fizesse direito, você gosta de ler e tal. E aí eu comecei a considerar isso. Só que a pergunta do pessoal lá do escritório foi um pouquinho mais além. Eles perguntaram: mas por que você sabia que você queria ser advogada desde o começo? E eu falei: eu acho que começou no terceiro ano lá da graduação, terceirão. Porque eu me lembro que quando eu passei no vestibular, foi no meio do terceiro ano, eu virei para a irmã, porque eu estudava no colégio de irmãs, e falei assim: eu não quero mais fazer prova de física, matemática, química, porque eu não vou mais usar. E aí eu encampei esse projeto, levei para a irmã e eu consegui que a gente fizesse provas diferentes por causa disso. Então eu falei para o pessoal do escritório: eu acho que eu tenho essa veia debatedora, vamos dizer assim, uma veia que questiona muito, que contesta muito aquilo que acha que não é correto ou que poderia ser melhor desde muito pequena. Ainda que eu fale muito baixo, que seja discreto, porque isso eu não perdi, eu vou morrer assim, mas Mas é uma característica eu tenho importante. um negócio assim de, gente, o que vocês acham de fazer tal coisa? Ó, tô com uma ideia aqui, eu vou falar com a irmã, não, mas a gente tá com medo. Eu falei: não, eu vou lá falar com ela. E eu acho que dá certo, porque a gente tem boas notas, passamos no vestibular, vai dar uma visibilidade para a escola, e aí deu certo. E daí eles falaram: nossa, foi assim que você descobriu? Eu falei: eu acho que foi ali que eu percebi que fazia sentido eu cursar o direito, porque de fato dá um leque gigante para nós de oportunidades, seja na área pública, seja na privada. Isso é indiscutível, ainda que estejamos num momento de IA, etc., eu acho que o nosso curso ele é muito multifacetado, facilita bastante. Mas aí a advogada nesse sentido. Eu até cheguei a prestar concurso, passei e não fui, porque conversei com amigos que tinham passado e falaram: não, tem certeza que é uma rotina ali, né? É um negócio ali, todo dia a mesma coisa. Será que é para você? E acabei não indo e ficando por aqui. Então, assim, é uma reflexão que me trouxeram na semana passada, que eu consegui juntar as coisas. Eu falei: olha, faz sentido, né? Então, eu tô muito feliz, assim, com a minha escolha. Eu nunca questionei. Que legal. E vou dizer uma coisa para você, essa tua atitude, né, de contestar, ela está muito correta.
eu fui professor de biologia durante 28 anos e eu dava aula para alunos de terceiro que passavam no vestibular no meio do ano. Aham. E alunos que iriam para engenharia, iriam para direito, né? Iriam para qualquer outra profissão e eu dando aula de biologia. E eles ficavam lá só para bagunçar, daí não era? Exatamente. Exato, E então. daí a gente teve aí uma reforma que aconteceu em 2017, que foi chamada na época do novo ensino médio, Ah, lá com o presidente Temer, que dava essa possibilidade de você olha se lá. direcionando Ah, de uma forma vocacionada, como é na maioria dos países do mundo, né? aham. E estava Ah, implantamos aí 3 anos, muda governo. O Brasil não tem caiu. poder de Estado, o Brasil não tem projeto de Estado, tem projeto de governo. Governo, Mudou o fato. governo, mudaram tudo de novo. E eu tô tendo que conversar com a minha coordenadora no Colégio Axia para tentar deixar o máximo possível de Faz todo disciplinas, sentido. como empreendedorismo, como projeto de Aham. vida, como educação financeira. Porque imagina, né, naquela época, se você Gestão. tivesse isto. Hoje os alunos fazem feira de empreendedorismo. Os alunos falam sobre projeto de vida, né? Como é importante na idade que eles estavam, e na tua idade lá, já toma uma... Olha, irmã, eu não vou usar isso aqui. Eu já decidi, É, a tô gente já aprendeu o tranquilo. básico, já aprendi, já usei no vestibular, já fiz o que tinha que fazer. Não é que eu tô me negando a. Não faz sentido mais. Exato. É, E é. você não estava errada, não. Estava certa mesmo, eu Ele concordo com sabia você. disso. Porque eu dando aula lá de biologia pra gente que já tinha passado em direito, eu tentava dizer, não, mas você vai usar na medicina legal. Tentava enganar o Olha, coitado dos é, né? alunos. Meio puxado. Puxado, puxava um Puxado. pouquinho, né? Mas que Aham. legal. É. Agora falar um pouquinho, né, como você tem atuado no Assim Mulher. O Assim Mulher Uhum. tem desempenhado um papel fundamental na valorização e também no fortalecimento da presença feminina no ambiente dos negócios. Quais são as principais metas e desafios da diretoria que você lidera nesse biênio 2025-26? Quando a gente faz a transição, Karina, ex-presidente, e eu queria até mandar um abraço para ela aqui. Ela já passou por aqui. Ela já passou, já vi, Já. já assisti ao podcast dela. Ela me passou muitos projetos que ela tinha desenvolvido com muita maestria, assim. Ela conseguiu solidificar muitas boas práticas. Então eu peguei aquilo com uma régua muito alta, né? Assim, aquilo que eu digo é o desafio mesmo. Como é que eu vou fazer para melhorar uma coisa que já estava tão boa? E aí estudei sobre isso no meu período de recesso, né? Então, puxando advogado, a gente tem um recesso ali em dezembro, comecinho de janeiro. Estudei bastante sobre como é que eu poderia agregar nisso, porque eu entendo que a gente é um grupo muito plural. Nós somos hoje em 65 conselheiras empresárias executivas que estão à frente de fato dos seus próprios negócios. Então, elas entendem de gestão, não adianta eu chegar lá oferecendo uma coisa que elas não vão usar, porque eu não teria aderência. E aí pensei no cargo de presidência como se fosse um grande maestro, assim. Mas um maestro que, se faltar um violino ali no concerto, a música fica ruim, desafinada. Então, pensando nisso, eu estruturei cadência, primeiro ponto. Cadência porque os projetos que a Karina e a Cláudia e as outras que nos antecederam trouxeram e tinham muito valor, tinham que continuar com uma regularidade para que não se perdessem. Reconhecimento, porque a gente está, neste ano, completando 40 anos de conselho, então era importante trazer a história, as ex-presidentes, para poderem falar. E capacitação. Aí vem muito de acordo assim, com o que a gente está conversando aqui. Para que a gente pudesse fazer com que as conselheiras não ficassem desmotivadas, desengajadas, é importante que a gente crie essa cadência de capacitação. E aí vem a análise dos projetos que a própria Assim tem, que são muitos, como empreender, escola de negócios, enfim, a gente tem uma gama de situações que podem ser aproveitadas e por que não trazer as boas práticas para dentro do conselho. Então, a gente cria uma trilha de capacitação ali, que tem começo em maio, a gente começou em maio e fomos até agora em outubro. Então, a gente também faz com que elas fiquem engajadas e motivadas e apliquem os ensinamentos dentro das empresas. Esses foram os 3 pilares que eu estabeleci que vão nos acompanhar até final de 26. E olha que você está sendo assim, uma maestrina perfeita. Você não pode estar no último evento, né, aqui falando sobre a importância, né, Sim. de Outubro Rosa, e a Mari conduziu
Perfeitamente. É, E a as casa estava cheia. VTs, As meninas do conselho compareceram em massa. Isso. É importante, né, professor, a gente poder fazer com que todas apareçam. Isso é uma coisa que eu me coloquei também como desafio. É, formar lideranças é muito parte do Conselho Assim Mulher. Então, a gente tem que dar o nosso testemunho dentro de casa. Não é formar lideranças da porta para fora na tua empresa. A gente tem que começar aqui e mostrar de que maneira a gente pode formar lideranças. Trazendo para a gestão, ouvindo muitas das ideias que a gente tem lá. Obviamente, não foi uma construção isolada, foi uma construção de conversa. Então, a gente tem reuniões periódicas para isso, colocando em prática e fazendo com que aquelas que estão à frente apareçam. Então é importante que nós temos 4 grandes vertentes ali que nos motivam e nos fazem vencer todas as atividades que a gente se propõe. Então as coordenadoras desses projetos têm que aparecer, as pessoas têm que reconhecê-las como liderança para que elas possam fomentar tantas outras que estão chegando. Então a gente fez processo seletivo, trouxemos completamos, né, a gente estava em 50 e algumas e estamos em 65, tem muita gente nova lá e a gente quer trazê-las, engajá-las para que elas também mostrem o protagonismo ali dentro e isso possa ser replicado dentro de casa, né, nas empresas delas. Legal. Na sua visão, quais são os maiores obstáculos que as mulheres ainda enfrentam no mundo corporativo e no empreendedorismo? E de que forma o Conselho busca contribuir para mudar essa realidade? Eu gosto de falar que o nosso principal obstáculo somos nós mesmas. Esse é na cabeça. De pensar que nós não estamos preparadas, não somos capazes, não temos tempo, sabe? Que sempre foi assim. Que sempre foi assim. Aí vem a história lá do começo, né? E meu pai fala muito isso pra mim. Ele fala, é um ditado assim que eu nunca ouvi de ninguém. É ele: quem oferece não quer dar. E eu aplico isso para tudo na vida. Quem quer faz. Então, quem oferece não quer dar no sentido de, se você quer oferecer alguma coisa, você não pergunta, você simplesmente oferece. Se você está perguntando é porque você, na verdade, está com uma segunda intenção ou está querendo uma muleta para não fazer. Então, você vai e executa. Você quer que as pessoas fiquem próximas? Apresente um projeto. Você quer que você seja ouvida? Estude, apresente uma proposta, saiba quando falar e com quem falar. Então não é aquele negócio de vou resolver, as pessoas têm que me ouvir porque eu tenho que falar mais alto porque eu não tenho voz. Não acredito nisso. Até porque seria uma contradição. Eu acredito muito no poder da capacitação, do conhecimento como um grande caminho para que a gente consiga levar as nossas ideias e amplificar as nossas ideias. Porque, professora, a felicidade da vida é quando você está numa sala, independentemente de se é homem, se é mulher. Se você levanta a mão, as pessoas param para te ouvir. E as pessoas só param para te ouvir a partir do momento que elas entendem que você estudou antes, que você tem capacidade de prestar um esclarecimento, dar uma opinião que vai fazer diferença na mesa de negociação, numa reunião, enfim, onde quer que você esteja. E o que eu sinto é que eu ouço muito isso lá e fora de lá. Eu acho que eu não sou capaz. Tá, então, tudo bem. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. O que eu vou falar pra você? Se capacite, então, Exato. Se você acha que você não é capaz, então tá faltando algum. Então, vai estudar. Você quer ajuda? Qual curso você quer fazer? Com quem você quer conversar para entender melhor? Em vez de a gente ficar dando desculpa, a gente faz quem oferece não quer dar, sabe? A gente faz aquilo, tarefa de casa mesmo. Vamos lá, vou fazer minha parte para poder executar melhor. Então, é isso, assim, independentemente de sexo, de gênero, de idade, de vivência. Tem muita gente nova que coloca a gente no chinelo, me coloca no chinelo. Por quê? Porque fez a tarefa de casa antes, é isso. Quando eu entrei na Assim, fizeram essa pergunta para mim e também para Karina. Quando a Assim vai ter uma mulher presidente? Eu falei algumas vezes, quando elas quiserem. Quando elas vierem ocupar o espaço. Porque a presidência não está ligada a sexo. Está ligado a conhecimento, que você muito bem disse, está ligado a projeto de vida, está ligado a oportunizar as outras pessoas a crescer juntos. Exato. A gente, obviamente, existem diferenças, porque historicamente a gente tem uma trajetória de ficar mais tempo em casa, eu digo nós mulheres, né? Do
que homens? Sim, é óbvio que. Só que a gente tem que correr atrás. Então, o fato de as oportunidades existirem faz com que, sim, a gente tenha que estudar mais. Sim. Por quê? Porque a gente tem um legado ali para neutralizar, vamos dizer. Só que nos cabe isso. Não vamos colocar a culpa nos outros. Culpa. Quem é culpado de quê? Não, assim, isso nos atrasa mais do que nos adianta, né? Então a gente faz a nossa parte e podemos oferecer boas práticas, boas ideias. Aí a nossa escolha acaba sendo meio que inquestionável. Foi uma palavra que eu usei também logo no começo da gestão. Nossa presença tem que ser inquestionável. Por que a fulana, sendo mulher, pode ser uma presidente onde quer que ela seja? Porque ela é muito capaz. É Se preparou. inquestionável. Então, o gênero ele Exatamente. deixa de ser uma questão. É isso. E continuando nesse assunto, né? Representatividade feminina em espaço de decisão é cada vez mais debatida. Qual a importância dessa presença para a construção de um ambiente empresarial mais diverso e equilibrado? Eu recebi o roteiro das perguntas, eu adorei todas. Eu queria até fazer um agradecimento aqui É a nossa jornalista, a nossa assessora, para Thaís Thaís. Pismel. Thaís, Ela muito faz um bem. estudo Muito bom. antes muito bom. Muito bom mesmo. Por que eu falo isso? Porque a gente debate sobre isso em pesquisa de clima dentro do escritório, por exemplo. Perfeito. Então, a gente passou uma pesquisa de clima recente e a gente conseguiu identificar. Lá no escritório nós somos 2 sócios, né, Vicente e eu. E tem muitas características que são próprias dos homens e muitas que são próprias das mulheres. Sim. E é ótimo que isso aconteça, porque quando as duas esferas se encontram, elas se completam mesmo. Assim. Tem algumas coisas que, por mais que o homem seja cuidadoso, atento, ele nunca vai ser tão atento quanto uma mulher. Porque nós temos alguma coisa de diferente. Assim como vocês têm um senso de direção de caça desenvolvido lá na época da pré-história, nós não tivemos isso. Então, é muito humano, muito natural. Quando a gente se encontra, isso faz muito sentido. E quando a gente se neutraliza também, dá errado. Então, assim, também eu digo, dá um resultado que a gente quer ou não quer. Se a mulher, ela se omite, ela não faz o papel dela, nesse sentido de não amplifica as qualidades que ela naturalmente tem, isso vai trazer algum resultado ali dentro da gestão. Então, faz todo sentido que a gente amplifique, sim, que a gente saiba o que é nosso e fale, eu não quero ser igual o meu colega. Eu vou ser boa nisso que eu estou fazendo aqui e vou fazer o meu melhor, porque ninguém vai me substituir, assim, em tese, neste ponto. Então, vamos lá. Eu acho que essa é a contribuição que a gente tem que dar enquanto mulheres, sabe? Muito legal. E a gente sente isso lá, assim, quando eu falto, dá para perceber. Quando o Vicente falta, dá para perceber, porque nós temos características muito diferentes e igualmente importantes. Que legal. O nome do nosso podcast é Poder e Educação. Que nós acreditamos que o conhecimento, como você falou já algumas vezes aqui, é a base de toda a transformação. Como também, claro, a formação educacional e o desenvolvimento contínuo, porque eles influenciam a trajetória, certo, das pessoas. E como tudo isso influenciou a trajetória da Noroara, que é advogada, né, toca um escritório que é referência na nossa cidade, e também a Noroara, líder que está no Assim Mulher e está também como líder dentro do escritório. Sem capacitação, nada acontece. Sem estudo, nada acontece. Nada. É a palavra-chave, acho que, da nossa conversa de hoje, né, professor? Assim, é o que nos molda, é o que faz o caminho existir, na verdade. Então, desde a época de escola, saber, entender qual que é a vocação, mas também fazer boas escolhas de onde estudar, com quem estudar, o porquê estudar determinadas situações, porque a gente é bombardeado aí com tanta coisa hoje em dia, a gente tem que saber escolher muito bem. E sobre isso a gente ouviu uma palestra ontem lá no Conselho da Assim, né, de como o papel do professor ele é importante nesse sentido também de conseguir peneirar aquilo que para nós deve ou não deve fazer sentido. Porque a gente não tem essa capacidade se a gente não tiver uma pessoa que nos indique. É muito mais fácil quando a gente tem um bom mentor, uma pessoa
que nos mentore, porque as experiências nos ensinam muito também, então não é só aquilo que está no livro, mas aquilo que as pessoas já passaram, e IA nenhuma vai te dar isso, nenhuma. Experiência, momentos de vida, IA nenhuma dá. E, então, isso aliado com o estudo, com a capacitação, é super importante. Então, a partir disso que a gente consegue trilhar e abrir caminhos e fazer com que outras pessoas que estão juntas ou atrás de você também possam seguir e avançar, né? Você falou exatamente de compartilhar experiência, né? Como que esse compartilhamento de experiência pode assim impulsionar o sucesso coletivo? O sucesso coletivo lá no escritório, o sucesso coletivo na sociedade civil organizada, no Assim Mulher. O que você acredita? Os O desafios, que você leva, né? os desafios. Eu gosto muito de ter mentores de vida, assim. Então, eu tenho alguns bem importantes na advocacia. E ontem mesmo, durante a reunião lá que eu homenageei os professores, eu mandei mensagem para minha professora, que todo ano eu faço isso. Então, eu lembrei de ontem, porque os discursos me emocionaram bastante, assim. Teve um professor, pai da Marcela, inclusive, o Fávaro. Hamilton. A fala dele me emocionou muito, e naquele momento eu mandei mensagem para minha professora, a professora Fábia, de Processo Civil. E ela, além de ser uma ótima professora, ela é uma ótima pessoa. E aí eu trago a questão das experiências, né? Então eu tenho alguns. O Dr. Dirceu Galdino, a Fábia, o Dr. Molina, que também é advogado, meu pai. Essas são as pessoas que me acompanham desde muito cedo, assim, cada uma no seu momento e cada uma com o seu propósito, porque essas pessoas, elas trazem, para além do conhecimento técnico, essa questão da casca, que a gente geralmente tem a primeira percepção é reclamação, né? Quando vem os obstáculos. E essas pessoas, elas me mostram sempre muito que os obstáculos, eles são os nossos grandes impulsionadores, assim, a partir da dor, a partir dos problemas que a gente consegue evoluir. E as experiências, então, elas enriquecem todo esse conhecimento. A partir delas que a gente entende se a gente vai para o caminho A ou para o caminho B. Lógico, você escolhe, né? Eu escolho pessoas que são muito boas para ficarem perto de mim, e daí confio no que elas me dizem, e a partir disso a gente consegue identificar se aquilo que a pessoa já passou, ela não está querendo te dizer para te ensinar apenas ou para te dar lição de moral, ela está querendo te dizer porque ela já passou por aquilo e ela sabe qual é o caminho provavelmente que vai te levar. Se vai, você opta se vai ou se não vai. Então essas experiências são imprescindíveis. No Assim Mulher é a mesma coisa. Quando a Karina conversa comigo para falar, Noro, vamos assumir, ela sentou e falou assim, olha, tem algumas coisas que eu preciso te falar. Como é vestir a camisa de presidente? É importante, é a minha percepção, mas é importante, eu quero que você entenda quais são os desafios que te esperam. Aquela conversa foi excelente para mim, porque ela me disse, ela é muito discreta também. Ela só falou aquilo porque eu estava assumindo, não falou aquilo para nenhum outro motivo. Então, as experiências dos outros nos deixam mais alertas, mais espertos, mais capacitados, enfim. Acho que, não sei se é tão importante quanto, mas são coisas que se somam que eu acho que são receita de sucesso. Legal. Você falou 2 vezes, acho que 3 vezes, sobre seu pai, o Hélio Moreira. Então, para quem está nos assistindo, o Hélio Moreira é um arquiteto, e ele é um arquiteto referência na nossa cidade. Muitos monumentos, muitas obras que são referência na cidade foram construídas pelo Hélio Moreira, né? Inclusive, eu fui síndico um momento num prédio, e ele que fez a reforma lá e tal. E ele me falou uma frase que me marcou bastante. Porque nós estávamos fazendo uma reforma. E ele disse exatamente, Barbeiro, quando a gente fala de reforma é um problema. Falei, mas qual o problema? Já que. Então, uma reforma que era pequena vira uma reforma grande. É isso mesmo que vocês querem? É a cara dele, fala isso. Então ele é realmente uma referência, né? Daí, falando um pouquinho já assim de futuro, de uma mensagem e tal, quando olhando, né, para o futuro, quais são as suas expectativas e principais projetos que o Assim Mulher pretende desenvolver nos próximos anos?
Eu posso dizer que para 26 a gente vai continuar nesse tripé de cadência, reconhecimento e capacitação. Eu pretendo ampliar alguns desses projetos. A gente não vai ter a comemoração de aniversário do ano que vem, embora eu tenha ouvido muito assim, Noro, a gente podia manter essa pauta, porque ouvir ex-presidentes nos enriquece também muito, porque elas trazem a experiência, elas trazem da onde surgiram vários projetos que a gente executa até hoje, fora o fato de elas estarem ali e se sentirem prestigiadas. Muitas delas falam, nossa, mas faz tantos anos, o pessoal nem vai lembrar. Todo mundo que estava ali lembra. E é muito bacana que todo mundo cita casos assim. Legal. Então, talvez a gente, não sei, vamos estudar aí de que maneira a gente consegue colocar esse legado mais vivo, mais ativo lá dentro do conselho também. E ampliar a questão da capacitação, isso eu faço questão. Eu gostaria que esse fosse o meu grande legado, assim, para o conselho. Dar um jeito de a gente conseguir se capacitar cada vez mais nichado, mais específico para que as conselheiras consigam aplicar nas empresas. Eu, como professor, como reitor, fico feliz quando eu ouço. Precisamos continuar estudando. É, Porque realmente, sim. para a gente continuar nativa, continuar sendo referência, independente da função que a gente esteja, a gente tem que estudar. E eu vejo colegas meus que estudam e que estão crescendo, e eu vejo colegas meus que estão ficando para trás. Porque não estudam. Exatamente. Porque acham que não precisam ler. A gente vai discutir um estatuto, vai discutir, né, lá um regimento, acha que não precisa ler. E a Nossa. gente precisa Hum. mergulhar em cada cláusula, em cada parágrafo. Por que disto? Porque a gente passa e as Ah, entidades ficam. com E a gente certeza. tem que dar para as entidades o que a gente tem de melhor. E quando eu ouço você falando que você quer deixar com o teu legado, que é essa formação, eu fico muito, mas muito feliz mesmo, viu? Porque assim, a partir disso que a gente consegue identificar oportunidades, inclusive. Se a gente não lê, se a gente não estuda, não se instrui, as oportunidades elas deixam de aparecer de forma muito clara para nós. Então, é importantíssimo. Joia. Nurara, que conselho você daria para as mulheres que estão começando essa jornada empreendedora e que aí enfrentam ainda aqueles problemas de insegurança, de barreiras, e até de não Uhum. acreditar que podem? Uhum. Eu indico, tirando estudar, obviamente, mas eu indico que essas pessoas procurem quem são as referências para aquilo que elas querem fazer na região onde elas estão, na cidade onde elas estão, nos bairros onde elas estão. Pode ser que tenha uma pessoa muito próxima que tenha muito para dar. E aí a gente junta todas as perguntas aqui, né? A questão da capacitação unida à experiência e, e entender que se você se junta a essas pessoas, você automaticamente é levada, né, pelas boas práticas. Então, o grande conselho que eu dou é isso, assim, se juntar às pessoas que você gostaria de ser parecidas com aquela pessoa que você quer se tornar. E quanto mais próximo você fica, mais parecido você fica nessa seara de capacitação, de entregas e de entendimentos. A gente é muito engraçado assim falar no escritório mesmo. A história do escritório ela mudou a partir de pessoas-chave que a gente escolheu, desde o modo de atendimento, de precificação, a partir disso. Vamos conversar com fulano porque ele é muito melhor que eu nisso. Por que não? E esse é o movimento, inclusive, do empreender, não é? Quando a É, gente junta lá vários profissionais que são, entre aspas, concorrentes. Não, mas ele é muito melhor que eu em atendimento. Por que, que eu não posso ir lá conversar com a pessoa sobre atendimento, sobre precificação, sobre, sei lá, todas as áreas que você vai trabalhar? E isso serve para a vida como um todo, né? juntar com os bons para a gente ficar melhor ainda, né? Exatamente, exatamente. E a gente tinha lá no passado que as pessoas, não, se for boa, vão deixar longe. É o contrário, trazer as pessoas que são boas e até melhores do que a gente, Gente porque precisa isso de estimula a gente. crescer. Exatamente. Gente precisa de gente. E com isso a gente desobstrui, tira fofoca, tira picuinha, porque todo mundo percebe, calma aí, eu também tenho um lugar aqui, eu sou boa nisso, ninguém é tão bom quanto eu nisso, então você deu um papel para a pessoa e daí todo mundo se encontra e contribui. É mágico, é bobo, parece pequeno, mas é um Não, negócio que acende, assim, né? Eu digo isso também por conta de todos os lugares onde a gente passa. Fui conselheira estadual da OAB, tem lá todas as tratativas lá dentro também, que bem ou mal comparando, tem o conselho, a gente também tem esses desafios, muitas concorrentes, muitas mulheres querendo empreender, querendo mostrar o seu papel. Ninguém é concorrente de ninguém.
Então a gente desmistifica isso e a partir disso a gente consegue unir. Legal. Agora deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, porque ouvintes porque a gente transmite pela rádio UniCV Legal. e telespectadores porque a gente transmite também pelo YouTube, né? Uhum. Independente de serem homens ou serem mulheres, sobre o poder da educação, sobre o poder da equidade e também da liderança com propósitos. Nossa, que Complexo? super mensagem. O que eu queria deixar de mensagem é o seguinte: todo mundo pode. Todo mundo é capaz. Ninguém é melhor que ninguém em tudo. Então, todo mundo tem uma qualidade. É importante você descobrir qual é a sua e explorar com muito afinco, porque com certeza vai ter sucesso. E como que você descobre? Estudando. Juntando-se às pessoas que você gostaria de ser parecidas, né? Com o que você gostaria de ser. Traçando as metas e os objetivos que você tem para você. E fazendo o possível a cada dia. Tem isso também, né? Isso eu coloco muito para mim, que a gente, né, vivendo nessa era de ansiedade muito grande, tem que executar muito. Fatia. Faz um pouquinho por dia. Que no final de um mês você olha para trás, você vai se sentir orgulho, aquilo é um combustível para você continuar avançando. Acho que para mim funciona muito. Não sei, espero que para os demais também a gente consiga aproveitar. Nossa, excelente conselho. Olha, gratidão aí por compartilhar conosco sua história inspiradora, mostrar que conhecimento, união e liderança feminina pode transformar não só, né, a vida das mulheres, mas das empresas, da sociedade como um todo. E a gente precisa de experiências e precisamos de pessoas assim. Muito obrigado. Quero agradecer a você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube do UniCV ou está nos ouvindo pela rádio UniCV. Então, lembrar que nós temos cada vez mais pessoas inspiradoras vindo para cá, falando do poder e falando da educação. Então, compartilhe os nossos episódios e assistam e tentem colocar em prática muitas das histórias belíssimas de sucesso que vocês têm ouvido aqui. Então, Norara, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio, Poder e Educação.